Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui falando desses produtos, dessa empresa que tem mais de 60 anos aí no mercado produzindo os melhores alimentos para pássaros do mundo. E hoje a gente tem como objetivo aí falar um pouquinho sobre esse produto, que é um produto que a CEDE acaba de desenvolver, que é a Allround. Tem muitas perguntas a respeito da Allround. O que significa esse termo Allround? A farinhada ela é desenvolvida, na verdade, para todos os tipos de criação. Então, se você é um criador de psitacídeos, pode usar Allround. Se você é um criador de periquitos ingleses, se você é um criador de canários, de cor, de porte, de canto, pássaros nativos, bicudos, curiós, pintacilgos, enfim, você pode usar Allround. Ela é uma farinhada desenvolvida para atender todas as necessidades básicas de cada espécie. Ela tem algumas características que são bastante interessantes para os criadores, como a palatabilidade ímpar. A composição dela é muito parecida com a composição de todos os produtos da CEDE. Então é uma farinhada também feita à base de ovos, tem sementes, tem mel. O criador aí pode, abrindo a embalagem, verificar que o cheiro é bastante agradável. Se experimentar, vai perceber que o sabor é bastante agradável e as aves adoram. E o fato dela ter uma umidade um pouquinho mais elevada que as secas, torna ela ainda mais apreciada para os pássaros. E isso também é uma vantagem. Como ela é um alimento que a gente classifica como mórbido, tem uma quantidade de umidade um pouquinho maior, não é necessário que o criador umedeça, ela está pronta para usar. Basta colocar no comedor para o animal, oferecer e ela está pronta para ser consumida. Isso é uma vantagem muito grande no que diz respeito aos concorrentes aí do segmento. Não dá trabalho para preparar a farinhada. Trabalho, aliás, que alguns criadores têm e que prejudica a farinhada. Muita gente muda a fórmula, acrescenta coisas, põe frutas para umedecer, põe água para umedecer. Pode-se fazer isso nas farinhadas, não tem problema, só que cada vez que eu umedeço a farinhada, eu diminuo o tempo de durabilidade dela ofertada na gaiola. Nesse caso, a Allround sai na frente. Como ela tem uma taxa de umidade um pouco acima, mais controlada, produzida dentro da indústria, a farinhada não vai azedar. Não corre o risco de você ter no final do dia uma farinhada azeda no comedor. É mais uma vantagem sobre ela. A taxa de proteína que a gente tem na Allround é uma proteína que não vai causar problema em nenhuma das espécies. A gente tem tido algumas conversas aí ao longo dos últimos tempos a respeito de quantidade de proteína e existe uma tradição no Brasil de valores muito altos de proteína que causam problemas muito graves nos pássaros. Quase todas as farinhadas consideradas de reprodução no Brasil têm taxas acima de 20, 22% de proteína. E a gente sabe que o valor mínimo, o valor necessário para que um pássaro sobreviva de proteína é em torno de 14%. Taxas maiores do que isso só são utilizadas durante o período de reprodução e do período de muda. E a Allround ela tem essa preocupação. A gente trabalha com uma proteína em 14%, o que não vai agredir o sistema hepático e renal de nenhuma das espécies. Então não vai causar problemas hepáticos de sobrecarga, nem problemas renais por excesso de proteína. Eu posso utilizar a Allround o ano todo, durante todo o período, aí, inclusive durante o período da reprodução. E se o criador quiser, por exemplo, durante o período da reprodução, aumentar o nível de proteína, simplesmente ele pode adicionar um outro produto que a gente tem na nossa linha, que é o Protein Mix. Protein Mix, ele não é uma farinhada para ser usada pura, ele é um concentrado. Ele tem 22% de proteína, mas o objetivo do Protein Mix é que você adicione ao Allround, por exemplo, causando aí um aumento da taxa de proteína, geralmente uma parte de Protein Mix para 3 partes de Allround. Você já vai promover um aumento, e a Allround vai acabar chegando num valor aí de 16% de proteína, seria o ideal tanto para a muda quanto para a reprodução. Então posso usar tranquilamente esse produto durante todo o ano
E se quiser aumentar um pouco o nível proteico, durante o período de reprodução e de muda, eu adiciono um pouco do Protein Mix. Uma outra característica interessante da Allround é que para atender os diferentes tipos de proprietários, a gente tem esta embalagem de 240 gramas, que é uma embalagem que se aplica a pessoas que têm uma calopsita, um periquito, um canário. E a gente tem essas embalagens que vocês conseguem ver aqui atrás de mim, que são embalagens maiores para criadores, o que torna o produto muito mais econômico, por sinal. Aliás, essa é uma outra boa característica. Quem tiver interesse, quem gostou da ideia, pode conferir lá na SEDEC. O custo-benefício é muito legal. O valor da farinhada é muito mais acessível. Tá? Então, uma dica aí de um belo produto, independente da espécie de pássaro que você crie, é Allround. Vamos mostrar para vocês aqui a textura. Eu vou abrir uma embalagem para a gente ver. Só para a gente ter uma ideia, a farinhada tem uma textura muito bacana. Ela é mais úmida, como vocês vão poder observar. Tá? Ela não é totalmente seca. Eu consigo perceber que ela tem assim um nível de umidade que torna ela muito mais palatável. Ela tem uma granulometria sensacional, então ela não fica como aquelas farinhadas que são um pó. E também não é como aquelas farinhadas que tem grãos muito grossos que as aves não gostam ou acabam desperdiçando. Então ela tem uma granulometria muito interessante. Além do cheiro e sabor inconfundível, dá vontade da gente mesmo comer. Então fica a dica aí, pessoal, Allround, tanto em embalagens pequenas quanto em embalagens grandes para os criadores.